que você vende para a pessoa te pagar bem sem reclamar de preço? Você está virando um commodity. Sim, a tua empresa está virando um commodity. E é por isso que você está sofrendo tanto para lutar com preço com seus concorrentes. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu tinha meu primeiro computador, e eu comecei a fazer minhas primeiras compras online, as pessoas não tinham o hábito de comprar pelo celular, elas compravam pelo computador mesmo, laptop, desktop, porque a confiança que trazia esse aparelho era melhor do que o celular. E até um pouco antes disso, quando eu era um pouco menor ainda, as pessoas não confiavam em comprar nada online, elas compravam só no físico. Isso mudou muito, 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 muito rápido. E eu vejo que as empresas hoje estão sofrendo demais para ser competitivas com o mercado online. O que está acontecendo? Todo mundo está tentando vender pro cliente, para a pessoa. E a gente começa a trazer artifícios que têm de benefícios aquele produto ou aquele serviço. E a gente esquece que a gente está competindo com muitos concorrentes que vendem a mesma coisa que você. Esses tempos atrás, eu fechei um contrato com uma sorveteria para fazer tráfego pago, enfim. Só que eu não faço só o tráfego pago, eu não consigo fazer só esse serviço, porque se você não for estratégico e bem incisivo, você não vai conseguir ter bons resultados. Então eu fazia a estratégia para aquele cliente, não só o tráfego pago. Primeira coisa que eu perguntei para ele foi: qual é o seu diferencial? Se você pudesse me falar daqui da nossa cidade, qual é o seu diferencial? E ele falou assim para mim: pensou. Bom, a gente cria um sorvete com o leite da vaca que é criada no campo espaço aberto. Eu fiquei assim, tá, qual é o seu diferencial? E ele não sabia me responder. E aí eu falei assim, olha, a sorveteria X, ela é gourmet, é voltada para o público A. Você consegue ver qual que é todo o cenário dela, instagramável, apresentação dos sorvetes, tudo, rede social, todo voltado para o público A. A sorveteria B, né, que é daqui da minha cidade, ela é voltada para o público infantil. Você pode ver que lá dentro tem bolinhas, playground, um monte de coisa. As outras sorveterias, basicamente, são todas iguais. Qual é o seu diferencial? E ele não sabia me dizer. Ele e todas as outras sorveterias que tem aqui na minha cidade que não tem diferencial estão lutando por quê? Por preço. Sabe quem sai perdendo com isso? O teu cliente e você. O teu cliente, porque ele não sabe realmente o que ele está comprando, ele compra simplesmente por preço, ele não tem nenhum parâmetro, ele fica cada vez mais efêmero hoje em dia as compras, porque as pessoas compram só por comprar, elas não têm um propósito, e na real, quando a pessoa compra só por comprar, ela não vira fã da marca, ela não leva a tua marca adiante, é simplesmente só mais uma compra. Antigamente, você reconhecia um carro de longe, você sabia qual era a marca daquele carro, principalmente quando ainda não tinha muitos carros, né, no mundo assim. Mas hoje você tem que chegar muito perto do carro para descobrir que ele é daquela marca. Na verdade, a gente acabou tornando tudo igual. Então, todo mundo virou um commodity. Não é só na sua empresa, é em todas as empresas. Então, empresas de carro, de celulares, salão de belezas, nutricionistas, médicos, tudo acabou virando um commodity. Como que você vende para a pessoa te pagar bem sem reclamar de preço? Por quê? Quando você abaixa sua margem de lucro, tudo fica mais difícil para você. Você vai ter que vender o dobro do que você vendia antes. Você vai ter que fazer um monte de promoções, um monte de ações. O desgaste emocional é imenso e, na verdade, você não tem clientes fiéis e também a tua margem de lucro tá lá no chão. Como a gente vende para o nosso subconsciente? Subconsciente, ou seja, eu compro não é porque tem o menor preço, eu compro porque você tocou lá no meu subconsciente. Ou seja, coisas que eu nem sei, crenças que eu tenho, medos que eu tenho, sonhos que eu tenho, porque você pesquisou tão a fundo quem eu sou que você sabe quais são os meus medos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas realizações. E é isso que faz com que eu fale: eu sou fã daquela marca. Como, por exemplo, eu sou fã de Apple. Não troco. E se a empresa do iPhone vivesse de promoções,
provavelmente ela não teria fãs da marca. Seria só mais qualquer empresa aí. Por isso que a Samsung e qualquer outra marca é só mais uma marca. A Samsung, como a LG, como qualquer outra dessas marcas, são muito semelhantes. Pode ser que elas tenham alguma diferença muito pouco, mas o que uma tem de um celular acaba a bateria 6,5, o outro acaba 7,20. Todas as tecnologias são muito parecidas e a gente tenta vender sempre como: ah, o celular com não sei quantos pixels de câmera. Você realmente está vendendo para o meu subconsciente ou para mim? Não, eu não vou virar fã da sua marca. Para você vender para o subconsciente, você tem que entender quem é a pessoa que você vende. Eu vou dar um exemplo aqui da Pequenin. A Pequenin é uma marca da Colômbia e ela fez um estudo e vende fralda. Fralda. Por que a Pampers ela é tão superfaturada? Porque ela praticamente é pioneira ali, né? Então tem muito marketing em cima disso, é igual uma Coca-Cola. Tá, mas vamos pensar em todo o resto do mercado de fraldas. Qual é a fralda que você lembra que fala assim, não, essa fralda aqui realmente é a fralda de bebê? Você vai falar Pampers, né? Como que você faz para competir com a Pampers e ainda assim ser tão boa quanto? Eu, como mãe aqui, vou falar, por exemplo, a Huggies é uma marca muito boa de fralda. Mas eu descobri isso testando, tá? Mas a Huggies, não, eu compro ela simplesmente porque ou ela tá mais barata, ou enfim. Hoje meu filho já não usa mais fralda, mas não é aquele negócio de tipo, eu só compro Pampers, eu só compro Huggies, porque eu sou fã da marca. Isso acontece, tá? Tem mães que só compram Pampers. É normal isso acontecer. Mas como que você faz para os clientes gerar essa emoção neles e fazer com que eles sejam fãs da marca a ponto de não comprar mais nenhuma? Trabalhando o subconsciente. Tá, vamos lá. A Pequenin é uma marca da Colômbia e ela fez um estudo e descobriu que o momento melhor para vender fraldas não era quando o bebê nascia, porque era meio lógico, né? O bebê nasce, vai precisar usar fralda. Não era. Era antes disso. Porque nós, como quando ficamos grávidas, nós se sentimos muito inseguras, a gente tem medo de não ser uma boa mãe, de realmente não dar conta do recado, enfim, é um mar de insegurança. E o que a Pequenin fez? Ela foi lá e começou a dar amparo para essas mães, amparo psicológico, para entender melhor o desenvolvimento do bebê, para entender como é que funciona. E aí surgiu o Clube Pequenin, que está espalhado ali na Colômbia por vários lugares e onde recebe essas mães para receber como se fosse um treinamento, coisas assim. Entende a gratidão que essa mãe vai ter pela Pequenin? E detalhe, dentro ali do Clube Pequenin, ela vai aprender com as fraldas da Pequenin, ela já vai saber exatamente quais são os fechos, como é que funciona. Quando essa mãe for comprar uma fralda, qual marca você acha que ela vai comprar? Pequenin. Por diversos motivos. Porque dentro do espaço onde eles estavam ensinando as mães, usava-se Pequenin, porque também tem um senso de recompensa, ou seja, assim, você me dá algo e eu te retribuo com algo, e marcou uma experiência nessa mãe. Criou-se uma emoção nessa mãe. Não é só mais uma fralda, é a Pequenin. Você consegue me entender agora? Eu vou dar só mais um exemplo para a gente poder finalizar o vídeo. Vamos supor que você tem uma escola. Aqui você pode pôr qualquer exemplo, tá? Isso vale para qualquer coisa que você for vender na vida. Qualquer coisa, seja produto, seja serviço, qualquer coisa. Mas vamos dar o exemplo da escola. Você tem uma escola. Eu vou dar o exemplo aqui da escola do meu filho. Aqui na cidade a gente tem 3 escolas particulares. Todas têm um ensino muito parecido, né? Tem uma que tem um ensino um pouco melhor, outra que, né? Mas beleza. Meu filho tem 3 anos de idade. Quando a gente vai visitar uma escola, o que normalmente é falado, né? Bom, nós trabalhamos com ensino, com o método de ensino tal, tem tais livros, precisa de tais coisas técnicas, coisas teóricas. E realmente eu não tô me importando com isso. Claro, eu me importo com a educação que meu filho vai ter dentro da escola, mas se é a escola A ou se é a escola B, que tem sistemas educativos diferentes, para mim não importa. Porque eu, como mãe, não é essa a minha preocupação hoje com uma criança de 3 anos. A não ser que fosse
uma adolescente de 17, 18, beleza. Depende da nossa persona, né? Então, eu, como uma mãe de criança de 3 anos, não vou me importar se o ensino for A ou se o ensino for B, porque eles são muito parecidos. Umas coisas são melhores nesse, umas coisas são melhores nesse, e beleza. Que é a mesma coisa que acontece na tua empresa. E aí, quando eu vou lá, eles não entendem o que eu quero. E por que eu tomei a decisão de colocar meu filho na escola que ele está hoje? Foi por causa do ensino? Foi porque eu prezava liberdade, espaço, criatividade, área verde, que está de encontro com ensinamentos que eu quero dar para o meu filho desde pequeno. Então, você consegue entender que está muito ligado mais ao emocional do que realmente ao racional? E a gente está tentando vender igual todo mundo vende. E aí, se eu for na tua escola ou na escola do vizinho, e os dois tiverem uma mensalidade muito discrepante, eu vou colocar na mais barata. Por quê? Porque eu não vejo o valor, porque você não mostrou que a tua é melhor. Porque você não me conhece. Porque você não sabe o que eu sonho, o que eu desejo. E como é que se faz isso? A pessoa chega lá na escola, ao invés de você derramar um monte de coisas sobre o ensino que é feito, sobre as coisas que fala, sobre a grade curricular, não. Mãe, conta a história para mãe, conta a história de 10 alunos, conversa, acolhe, leva a conhecer, leva a criança para conhecer o parquinho da escola, para conhecer a área verde. Relacionamento. E sabe, o teu cliente que cobra mais barato? Foda-se. Você vai sair na frente. Porque você deixou de vender para a pessoa. Você vende ao subconsciente. E se você quer criar ações para sua marca não ficar pautada por promoção e por preço, você precisa entender qual é a estratégia que você vai utilizar para começar a mudar isso, cobrar mais caro e realmente a pessoa ver valor no seu serviço e ser fã. Fã! Não importa o preço, quando a pessoa gosta, quando você trabalha o subconsciente, quando você entende os medos, os desejos, você vende. E é isso que não vai deixar você ser um commodity. Se você quer aprender a como montar uma estratégia com o valor que você tem hoje, não adianta criar uma estratégia mirabolante achando que você é uma multinacional. Você tem que ser realista. Se você quiser entender como você faz isso para uma empresa real, uma empresa de pequeno, médio porte ou até grande porte, mas dentro da tua realidade, clica aqui embaixo que eu vou deixar o meu método, o método 3C, Conquista, Conecta e Converte. Criar estratégias que realmente levam seus clientes a serem fãs da marca, a comprarem todo mês, a ser clientes recorrentes, sem depender de promoção. Até o dia 31/12 eu deixei uma condição especial, então clica aqui embaixo, assiste o vídeo, conhece o método. Ué, você não queria ser uma Apple quando você criou a tua empresa? Onde estamos hoje? Então, fica com o próximo vídeo aqui e até amanhã!